falou poder. Qualquer dia eu venho aqui trazer um estudo pro ano que vem, em nome de Jesus, né? Ver, uma vez sempre pergunto às pessoas, o que você acha, qual que é o fruto proibido? Na minha, né? Não é nessa Bíblia, na outra Bíblia que eu tenho, a mais antiguinha, tem até um desenho da árvore, os seus ramos para baixo, os seus ramos para cima. E nós vamos ver o que tinha, qual era o poder, qual era esse fruto proibido, né? Representada pelo bidélio, pelo ouro, pelo ônix, poder, né? E nós, na outra ocasião, nós estudaremos sobre isso. Mas olha, então o intuito agora, Nimrod, novamente ele quer construir uma cidade, construir uma torre cujo ápice aponta no céu. Ele está indo novamente. Satanás, ele é insistente, novamente está em busca de poder, né? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso que hoje que nós vamos conversar. Hoje nós vamos falar sobre união. E o poder, sim, da união. Hoje nós vamos falar sobre o poder da união e é isso que eu vejo aqui nesse texto, né? Nós lemos aqui, né, que todo a descendência de Cã e Jafé, né, eles foram e imigraram para o Oriente, né, e ali eles encontraram uma planície em Sinear, e ali se estabeleceram. E a primeira coisa que eu aprendo, hoje nós vamos aprender, hoje nós queremos ter uma mente mudada, né, para nós entrar num próximo ano já, né, posicionados. Aí diz no verso 3 que eles combinaram uns com os outros. Veja bem ali, olha, eles combinaram uns com os outros, né? Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. Aqui eles estão na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia não existia pedra. Pedra era em Canaã. Em Canaã tinha pedra, né? As construções em Canaã, aqui eles não tinham pedra para fazer essa construção. Olha, eles se reuniram e eles combinaram, façamos os tijolos e cozamos-los ao fogo. E o tijolo lhes serviu por pedra. Por que lhes serviu por pedra? Porque na Mesopotâmia não tinha pedra, né? Eles tiveram que mexer com argila, eles tiveram que produzir tijolos, eles tinham eles se reuniram porque eles tinham um propósito. E essa união deste povo maligno é que chama a minha atenção, e é por isso que eu disse, irmãos, que essa palavra me constrange. Que eles se reúnem. E nessa união, nesse povo reunido, eles pegam, eles intentam, eles projetam a realizar algo. E o que eles querem realizar é muito difícil, irmãos. Eles querem fazer uma cidade. E dentro desta cidade eles querem fazer uma torre, mas eles querem fazer uma torre poderosa. Mas olha só, primeiro eles arquitetam na mente, depois eles se reúnem e ali não tem confusão. E por não ter confusão tem progresso. Aí eles falam, olha, vamos construir uma cidade. Eu não vejo na palavra de Deus alguém se levantando e falando, mas isso aí vai ser impossível, porque o que você... Aqui agora eu estou usando, né, o meu pensamento, né? Eu estou aqui entrando dentro do texto. Eu estou imaginando, né, o Nimrod falando, olha, vamos construir uma cidade, vem cá, se reúnam a mim. Todos se reuniram, vamos combinar uma coisa. Então vamos combinar, olha a união, hein? Vamos combinar, então vamos fazer uma cidade e depois vamos fazer aqui uma torre cujo ápice alcança o céu. Eu não vejo ninguém falando assim, se erguendo, falando, mas como, o seu Nimrod? Que nós vamos construir uma cidade? Como que nós vamos construir uma torre se nem tijolos nós temos? Aí o outro, realmente, esse camarada aí tá doido. Nunca que nós vamos conseguir. Porque, olha, até nós cozer os tijolos, até nós, que diz aqui, ó, né? Ir em busca do betume. O que é betume? Piche. O que é piche? É tirado da natureza. Eles tinham ainda que buscar, arrancar da natureza, fazer o
piche, presbítero. Para fazer fazer aquele piche, eles tinham que explorar a natureza. Eu não vejo ninguém se levantando e falando: mas nós vamos cansar, até nós cavar, até nós alcançar aqui da natureza, tirar aqui a matéria-prima para fazer o piche, para esse piche substituir o betume. Eu vou cansar, eu vou ficar velho, eu vou morrer, isso nunca vai ser realizado, não contem comigo. Eu não vejo isso daqui. Eu vejo aqui eles se reunindo, eles combinando e eles concordando. Aí olha só: vinde, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra, porque na Mesopotâmia não existia pedra. Eu fui pesquisar, eu fui estudar antes de trazer essa palavra para os irmãos. E o betume por argamassa, ou seja, eles tinham que extrair o betume para fazer argamassa, para construir a cidade, para construir a torre. E eu não vejo ninguém discordando. Aí aqui eles dizem: vinde, construamos uma cidade, né? Olha, e uma torre cujo ápice penetra os céus. A construção era grande. Era muito grande. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Ali eles tinham uma ambição, eles queriam poder. E olha isso, e eles se uniram, e ali eles começaram a trabalhar, a cidade começou a ser construída, a torre estava em crescimento, em andamento. Por quê? Porque tinha união. Porque tinha união no meio de um povo maligno, cujo camarada aqui ele é visto como um anticristo, mas tinha união. E porque tinha união, tinha o quê? Crescimento. E sabe, eu vou dar uma paradinha aqui. Eu parei no versículo 4. Eu gosto de explorar versículo por versículo. Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa união. Quero trazer um pouquinho para os nossos dias. Quando nós falamos em união, já ministrei essa palavra aqui para a igreja, né? Falando em união congregacional, né? Mas hoje eu quero trazer aqui essa união, eu quero pegar essa experiência e aplicar para a minha vida e aplicar na sua vida, em qualquer área, irmãos. Na igreja, na sua casa, no seu comércio. Se alguém tem algum comércio que tem sociedade, na sua sociedade, né? Na nossa cidade, nosso estado, na nossa nação, né? Aonde tem união, ele tem progresso. Vamos fazer dois paralelos? Vamos colocar, digamos assim, dentro da congregacional. Vamos falar congregacional. Agora, final de ano, quando chega no final de ano, os líderes, né, da casa se vê, né, a gente tem muitas festividades, festividade de jovem, festividade do círculo de oração, festividade do evangelismo, e, né, então nós temos muita coisa para apresentar, nós queremos adorar a Deus com muita... Eu tomei uma... Quando eu ministrei essa palavra aqui, quando nós estávamos, né, ensaiando para as festividades e dentro da equipe onde eu liderava, né, nós estávamos fazendo, presbítero, nós queríamos adorar a Deus, né, no dia da festividade, apresentando uma coreografia. Estou citando um exemplo aqui. Glórias a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos e foi uma bênção. Mas, gente, como essa coreografia demorou para ficar pronta? Porque um queria fazer um movimento para um lado, a outra achava que ficava melhor para o outro lado, a outra achava melhor sair marchando no corredor da igreja, a outra achava, não, assim, não é... Quer dizer, tudo ali era maravilhoso, todas as opiniões ali eram bênção, tanto que a coreografia ficou maravilhosa, ficou linda, foi uma glória para o Senhor, né? Mas que dificuldade foi para a gente terminar essa coreografia. Horário para ensaio.
Eu posso na sexta? Não, na sexta a outra já não pode, porque eram 10 componentes. Não, sabe? Por quê? Aí a gente percebe, né, que quando existe ali combinar, o concordar, tudo é mais rápido. Houve, graças a Deus foi para o Senhor, houve. Mas aí em cima daquela dificuldade que nós estávamos tendo ali, para horário, para ensaio, para movimento, para quem podia participar, aquele que faltou, aquele que não faltou, ali o Senhor começou a ministrar no meu coração. Não é que houve desunião, né? Talvez faltou assim numa concordância imediata para que, né? Se nós concordássemos tudo de imediato ali e seguíssemos uma linha, nós poderíamos ter concluído, fechado, e poderíamos ter partido para um novo trabalho. Às vezes nós ficamos muito tempo parado para realizar um único trabalho. E se a gente for ver, é por causa de uma concordância, né? Porque aí eu fiquei pensando, puxa vida, se eu tenho dificuldade aqui com uma coreografia, imagine um líder de uma igreja, imagine um pastor, né? Imagine, aí agora vamos trazer para dentro da nossa casa, né? Quantas vezes a gente entra ano e sai ano, vem anos e sai anos, e a gente fica estagnado sempre no mesmo lugar. Por quê? O esposo é uma bênção, a esposa é uma bênção, mas então o que é que está faltando? Será que não é uma concordância? Será que não é falar a mesma língua? Né? Em casos de julgos desiguais, eu anotei aqui Deuteronômio 22:10, né, falando, Deus diz assim, né, não atarás o boi e o jumento junto, né? Aí a gente começa a fazer uma reflexão, né? Boi e jumento, dois animais de força, né? O boi, ele é grandão e é forte e é rápido. O jumento, ele é menor, ele é mais introcado, mas ele é forte, mas ele é lento. Agora imagine o boi com uma força tremenda e com uma disposição para avançar, e um jumento com uma força tremenda, mas com a disposição para empacar. Os dois são fortes. Um tem força e tem agilidade para avançar. O outro também tem força. Mas ele para segurar, né? O que vai acontecer? Em Deuteronômio, quando Deus ele está falando de boi e jumento, né? Por quê? Porque o jugo era colocado entre esses dois animais, né? Então esses dois animais tinham que estar na mesma estatura, os dois eram fortes, mas tinha que ter a mesma estatura e com a mesma disposição. Para quê? Para que quando fosse trabalhar com aquela aguilhada, não fosse virar, dobrar, porque a terra ela tinha que ser cortada e não espalhada. Mas veja que Deus ali está dando exemplo de dois animais, e de dois animais de força. E às vezes é isso que acontece em nossos, vamos falando de lares, em nossos lares, né? Então, mas como que eu vou decidir? Como que é que eu vou decidir? Como que eu vou ver então se a irmã, se Deus está usando a vida da irmã para dizer que tem que ter concordância, tem que ter união? Como que eu vou? Primeiro, a gente vai ver, né? As duas posições, tanto o boi quanto o jumento, vamos colocar ambos, inclinar para a palavra de Deus. Quando nós temos força e nós somos orientados pela palavra de Deus, nós temos que ter a humildade de se relacionar bem.